Olá a todos, é um prazer estar com vocês nessa imersão Vencendo o Zumbido. É um grupo de WhatsApp em que eu reuni para falar tudo sobre zumbido, para conversar sobre as queixas, para falar sobre sintomas, causa e principalmente tratamento. Como nós havíamos falado, nós vamos dividir esse grupo, em 3 dias. São 3 aulas que eu vou falar sobre zumbido para te orientar e para de repente você ter um novo olhar sobre o tratamento para o zumbido. No primeiro vídeo, nós vamos falar sobre sintomas. Eu até referi que o zumbido é um perigo escondido. Por quê? Porque ele está em você e nem sempre você consegue falar sobre ele, porém ele te atormenta. Então, na primeira aula, a gente vai falar tudo sobre o zumbido e o sintoma do zumbido. Na segunda aula, nós vamos falar sobre causa. O que poderia estar causando o seu zumbido? E principalmente 3 coisas que você pode fazer para tentar diminuir, para que você possa pensar sobre a sua vida e se de repente não é isso que está causando o seu zumbido. E na terceira aula, nós vamos falar sobre tratamento. Então, tudo que nós temos de estudos, de pesquisa sobre tratamento do zumbido, medicação, terapia sonora, suplementos e vitaminas e principalmente, vocês vão ouvir muito eu falar sobre um hormônio que está sendo super divulgado lá fora sobre para melhorar a qualidade do sono e principalmente no tratamento para o zumbido. E após esses 3 dias nós vamos ter as inscrições. Eu vou abrir inscrições para o nosso protocolo Vencendo o Zumbido, que é um programa que eu vou falar durante todas as aulas para o tratamento do zumbido. Você que está aqui provavelmente se deparou com um som dentro da sua orelha. É comum os pacientes eles chegarem, você principalmente, olhar e de repente sentir um incômodo grande na sua orelha, um som que você não sabe de onde ele vem. Você sofre, é um apito constante, uma cachoeira, um monte de cigarra. Uma vez uma paciente falou, doutora, parece que tem cigarra na minha cabeça e ela me pressiona tanto que eu não consigo mais conviver com as pessoas. Me causa medo, frustração e impede que você esteja com outras pessoas, porque o som é tão forte para alguns pacientes que vocês preferem ficar sem barulho nenhum, porque acaba misturando esse som dentro da sua orelha. Você provavelmente pode sentir dor, cansaço, não quer sair de casa, desconforto, chega a te dar tanto pânico que às vezes até desequilibra, sente tontura, sente dificuldade de entender o que as pessoas falam. Teve uma paciente uma vez que falou para mim assim, doutora, eu acho que eu vou ficar louca, porque não é possível uma pessoa viver com um som desse na cabeça. Falta de controle, já não consegue mais controlar, porque o zumbido fica o tempo todo. Se você vai estudar, ele fica com você, se você vai trabalhar, ele fica com você, acaba ficando tão angustiante, irritado, cansado, parece, um exemplo, uma furadeira, 24 horas, ele fica o tempo todo. Chega à noite, alguns pacientes e você pode sentir medo, por quê? Começa a anoitecer e você tem certeza que seu zumbido vai ficar muito forte, porque ele acaba ficando mais forte no silêncio à noite e é aí que o sono não vem. E é aí que fica com dificuldades em dormir, em pegar no sono. E quando pega no sono, acorda no meio da noite com aquele barulho dentro da orelha. Ele pode ser uma cigarra, ele pode ser uma cachoeira, ele pode ser uma floresta. Cada paciente tem o seu som. Porém, está dentro de você, está dentro da sua orelha ou está dentro da sua cabeça. E isso causa medo, causa frustração e causa descontrole.
né? Emocionalmente vocês ficam mais abalados. Ansiedade, isso é muito frequente no consultório. E como eu sei disso? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a doutora Cíntia, eu sou fonoaudióloga, especialista em audição, tratamento para o zumbido e reabilitação auditiva. Sou proprietária da Conexão Auditiva, trabalho em São Paulo e também trabalho no interior de São Paulo. Me formei na Universidade Estadual Paulista em 2010. Depois que eu me formei, eu fui para um mestrado. E esse mestrado, nessa universidade, ele foi muito importante, porque foi quando eu comecei a estudar neuroinflamação no cérebro. No começo eu comecei com crianças do espectro do autismo, porque era onde a gente conseguia ver a neuroinflamação. E isso fez com que eu chegasse num hormônio, que é a melatonina. Vocês vão ouvir muito eu falar sobre a melatonina, porque a melatonina ela é um hormônio indutora do sono, porém ela também ela trabalha na neuromodulação em pacientes com inflamações dentro do sistema nervoso central. Mas ainda vou falar bastante sobre ele nas próximas aulas. O que é importante? Eu me formei, eu fiz o meu mestrado e após eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com reabilitação auditiva. E durante esse percurso, mais ou menos 8 anos que eu estou nessa área, eu fui encontrando muitos pacientes com zumbido, muitos pacientes com a qualidade de vida muito alterada, porque é desesperador. Você deve saber disso. Então você sente que o desespero, e é assim que os pacientes chegavam ao consultório, desesperados. E aí, pensando sobre isso, que eu comecei a estudar mais o zumbido, a entender o que acontece, né? Porque se a gente for ver hoje, a nossa incidência do zumbido está de 10 a 17% da população mundial. Foi feito um estudo na Universidade da Irlanda de que de 10 a 17% da população possui zumbido. Na cidade de São Paulo, chega a 22% da população. Foi feito esse estudo pela USP em 2005, dizendo que 22% da população tem zumbido, chegando a piorar. Então, se você for ver na população idosa, chega até 30%. E as chances do zumbido ir piorando e ficando cada vez mais forte aumenta gradativamente com o envelhecimento. Para você ter uma ideia, se nós compararmos com uma doença que é super recorrente na população, que é a diabetes, 7,6% da população tem diabetes. Então o zumbido, ele é mais frequente do que a diabetes. Ele está na população, ele está presente. Porém, você vai perceber que ele é um sintoma escondido. Se nós formos pensar, 90% da população, somente ela sente o zumbido. Então, se você chegar para os seus familiares e perguntar, você está ouvindo esse som? Eles não vão ouvir, mas você está ouvindo. E cada vez mais forte, porém, eles não escutam. Então, nem sempre os pacientes falam sobre o zumbido. Eles têm medo de dizer, imagina que eu vou falar que eu tenho zumbido, eles vão me achar doido. Então, ele é um sintoma recorrente na nossa população, porém poucos falam, muitos se calam, muitos se sentem sozinhos nesse processo. E diante disso, eu trouxe um estudo que eu gostei muito, que traz muito a prática clínica do zumbido. Foi feito um estudo no Reino Unido em 2018. Eles fizeram coleta de pacientes, foram 678 pacientes com queixas de zumbido, e eles perguntaram para os pacientes por que o zumbido é um problema. E é muito bacana porque eu sinto que quando o paciente chega no consultório, dependendo de onde ele vai,
é tratado como, olha, não tem cura, você não vai encontrar solução, não parece ser tão forte, e aí acaba não ouvindo o paciente. Então esse estudo, ele trouxe realmente o que os pacientes sentem com o zumbido. E a área médica tem que ter essa consciência, porque é um sintoma que causa dor, né? Que causa desespero, e ele deve ser visto dessa forma. Eu sinto muito quando o paciente escuta que não tem cura, que não tem tratamento, que ele deve se acostumar com isso. Ele é um sintoma, nós temos sim como descobrir a causa e nós temos sim como tentar o tratamento. E muitos pacientes conseguem ter qualidade de vida, conseguem voltar a ter as suas atividades, né, no trabalho, nos estudos. Quantos pacientes deixam de fazer essas atividades por conta do zumbido? E esse estudo, ele trouxe essa visão científica para a área médica, de que presta atenção no seu paciente, olha o que ele está falando, o que é o zumbido para ele. E aí nesse estudo de coleta de dados de 1989 para 2014, eles ouviram essas 678 pessoas. E o problema dessas pessoas estavam em 18 áreas. Eles situaram essas áreas. A primeira estava no efeito da audição. É muito comum o paciente falar que não consegue ouvir, porque o zumbido está muito alto. E essa queixa foi a mais recorrente. Problemas de compreensão de fala, de ouvir a TV, de ouvir o rádio, telefone, música, de localizar os sons. Então, uma das áreas que o zumbido afeta é na audição. A segunda foi no efeito do estilo de vida, que tem muito relacionado com o dormir, persistência do zumbido, piora ao acordar, exige e evita muito as situações com ruído, afasta de amigos, familiares, interfere muito no trabalho, dificuldades em aprender a dirigir e de falar para as pessoas sobre zumbido. Outra área foi o efeito na saúde geral. Inclui dependência de drogas, dor de cabeça, tontura, desequilíbrio, doença geral, ineficácia de drogas, cansaço e sons que possam mascarar o zumbido, já tentaram de tudo, problemas emocionais, desespero, frustração e depressão, aborrecimento, irritação, incapacidade de relaxar, dificuldade de se concentrar, confusão, insegurança, medo e preocupação e consideração sobre suicídio. Por que isso? Nós temos o zumbido como o terceiro pior sintoma do mundo. Ele causa depressão, perda da vida social, do emprego, os pacientes sofrem no silêncio e a causa do suicídio. Então esse estudo ele trouxe para mostrar para a área médica de que ele é um sintoma, ele é perigoso e que alguns pacientes sofrem muito com o zumbido, porque ele irrita, ele traz alguns desconfortos como hipersensibilidade, dificuldade de concentração, dificuldades no sono. Alguns pacientes, eles acabam não se reunindo porque os sons incomodam. Você deve estar no meio dos amigos e de repente alguém começa a mexer com a caneta, alguém começa a mastigar sons simples, mas que quando estão com o zumbido, ele acaba te atormentando. O que eu gostaria de trazer para vocês é que o zumbido ele é um sintoma e que ele está presente numa grande parcela da população, que você não está sozinho, que cada vez mais as pessoas vão entendendo mais sobre o seu problema, sobre o seu sintoma, porque estão saindo estudos para isso e que é comum você sentir medo, descontrole, achar que vai ficar louco por conta desse som, perda na audição, no equilíbrio, isso é comum. Porém,
Você sabendo os sintomas, você sabendo que isso ocorre, fica mais fácil de você trilhar e de repente pensar e vencer o seu zumbido. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre as causas e principalmente sobre o tratamento, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E assim como surgiu essa pesquisa, eu queria muito saber de vocês por que o zumbido é um problema para você. Aqui embaixo você vai poder comentar. Comenta para que a gente possa ter a nossa amostra também do quanto o zumbido ele é um problema para você.